JP Morgan e Bofa recomendam compra das ações do Brasil, chegando a dizer ela ser talvez a mais atrativa do mundo. E eu, quando fui comparar, me surpreendi. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo, é sempre importante o seu like também, sua inscrição, tá? Então o Bofa e o JP Morgan reiteram a visão positiva para as ações do Brasil, revisam a recomendação e diz aqui que a questão é acertar o time, né? A hora aí onde realmente as ações vão subir é que é a grande dificuldade de acertar, porque o Brasil anda bastante volátil, mais do que normal, mas será que isso aqui é um problema? Ele ficar por fundo às vezes é bom, né? Então eles dizem aqui que a bolsa pode estar aí entre as mais atrativas do mundo em termos de valuation, está bastante descontada. Dos cenários que aconteceram recentemente, trouxeram algumas estabilidades aqui no radar, mas eles falam que ainda assim é muito difícil. Outras vezes tiveram armadilhas, parecendo que as coisas iam ficar tudo certo, a taxa de juros começou a precificar uma queda e não aconteceu, mas a verdade é que o mercado fica muito nessa questão de ficar olhando a taxa de juros e não sei o que. Deixa as coisas acontecer, porque na verdade a previsão base era o quarto trimestre de 2023 começar a diminuir a taxa de juros, então não mudou nada na verdade, né? Eles ficam aí tentando antecipar e ficar nesse cai e sobe da bolsa, né? Então, eles falam que o que teve de concreto foi a inflação surpreendeu para baixo, isso foi interessante. O arcabouço fiscal, apesar das armadilhas, existe, né, e foi endossado pelo governo, então já virou uma realidade o arcabouço fiscal. E o real está mais forte. Desses 3 pontos, esse negócio do real é meio instável, né? Uma hora sobe, outra hora desce. Eu nunca gosto de fazer previsão para o real, seja qual for o governo, é muito difícil, né? Tem várias variáveis aí. Enfim, mas sim, temos uma certeza aqui mais legal para o mercado, né? E aí eles comentam aqui, enquanto o Brasil caiu 2%, no México subiu 25%, e aí eu fui desdobrar algumas comparações, e aí que eu me surpreendi como a Bolsa Brasileira está absurdamente descontada, como existe um exagero aqui, né? Desde ali, a Bolsa já estava barata já no ano passado, e desde ali de novembro, quando o Lula ganhou, o mercado continuou batendo, só que a bolsa é como se ela já tivesse precificado um cenário pior, e aí vem o Lula e a bolsa cai mais ainda. Então existe um exagero, no meu entender, não é recomendação, mas vamos dar uma olhada. Então olha lá, pegando desde novembro, a bolsa brasileira em dólar caiu 9,8%, enquanto a bolsa mexicana subiu em dólar 17%. Por outro lado, a Argentina, isso mesmo, a bolsa da Argentina subiu 29%. A bolsa da Argentina é bem volátil, né? Mas ainda assim eu dolarizei. Então, se eu pusesse cada um na sua moeda, aí era loucura. A Argentina ia lá para cima porque a inflação é muito alta. Mas mesmo dolarizada, os mercados emergentes recuperaram-se, várias outras bolsas da América Latina também, e o Brasil foi ficando para trás, num exagero monstruoso, né? Óbvio, sempre tem um risco à frente, taxação de dividendos é um risco, a reforma tributária é um risco, mas tem coisas boas também, como as medidas que eu mostrei no vídeo mais cedo de hoje. Mas de qualquer forma, por mais que você fale, realmente tem mais coisas ruins, eu também estou vendo mais coisas ruins, só que a bolsa está tão barata que as coisas ruins parece que já estão aí precificadas, né? Mas, enfim. Eu peguei o ETF aqui de fundo de índice do Brasil, as ações caíram 9,7% nos últimos 12 meses, nos últimos 60 meses subiu 3%, então assim, a bolsa não anda, em 60 meses não anda. Vendo aqui o ETF dos Estados Unidos, o EWZ, que investe em ações do Brasil, vai ser praticamente o Ibovespa, né? Olha só o PVP. 1,50, tá? E o PL 5, então tá muito barato, né? Para vocês verem as ações aqui, basicamente parece com o Ibovespa, né? Vale, tem a VEG, tem a Petrobras, tem um pouquinho de diferenças, mas é bem parecido e ela tá apanhando muito, né? E aí a gente vê então como comparação esse PVP de 1,50, olha só o da Argentina, 1,64, o PL 18 praticamente. Então, uma diferença muito grande. Você pode até entender, puxa, mas o PL vai melhorar, está em recuperação as empresas, tudo bem, mas o PVP de 1,64, até o PVP está mais esticado na Argentina, que está com o país aí na desgraceira, está mais esticado que o Brasil. É coisa de maluco, né? E a gente vê o índice de SMAUS, que tem essas ações aqui, ó, são ações menores, tem a Taesa, 3R, a EDP, Bradespar e tal, né? Tem aqui, ó, mais exposição ao financeiro, em seguida aí, utilidade pública. Olha como é que tá o PVP dela, né? 1,22, absurdo de PVP,
e um PL de 10. Então, assim, o PL deve melhorar com as empresas recuperando aí as SMALs e o PVP 1,22, mas é muito bizarro. Então, isso mostra, né, que a bolsa em termos de PL e PVP está bastante barata. E aí vamos ver agora então as escolhas das duas corretoras, vamos ver se faz sentido, né? E observando então as empresas que o JP Morgan indicou primeiramente, nós temos aqui das que a gente mais gosta, a Alupar, uma empresa de transmissão de energias elétricas. Realmente algumas têm uma dívida um pouco pegada e devem se beneficiar com isso. A Energisa, eu venho falando bastante da Energisa, eu gosto dessa empresa, eu venho vendendo puts para comprar ela, mas depois que eu comecei a trazer ela no canal, ela começou a subir, não chegou mais a cair. É uma empresa bastante interessante, segue no radar aí, tá? E a Lupar eu já tenho, então são as duas que eu mais gosto dessa lista que eles mandaram. Na sequência nós temos a B3, SA3, a bolsa deve se beneficiar, obviamente, de um bom momento do Brasil. Aí nós temos também a Cyrela, aí já setor de construção, também deve se beneficiar, mas é um pouquinho aí mais complicadinho o case, né? Temos a Localiza aí também, complicadinho um pouquinho. A Iguatemi já aumenta a complicação e a Lojas Renner, né? Então são empresas já mais aí que você tem que ser mais assertivo no momento da escolha. Essas foram as escolhas da JP Morgan, tá? Na sequência a gente viu o Morgan Stanley, e aí as escolhas dele foi de novo a Energisa de novo aí, também aumentando a exposição na B3 e entrando na BTG Pactual também, tá? Diminuiu um pouquinho na Taesa e na Hypera. Enquanto aí o Morgan Stanley, aqui foi o BOFA, tá? O Morgan Stanley, ele aumentou aqui, comprou, na verdade, entrou no portfólio a Rumo, que é uma ótima empresa também, um ótimo momento. A empresa está indo bem mesmo com a taxa de juros alta, deve se beneficiar muito, ela tem um endividamento alto. Dentro dessa mesma linha de pensamento se beneficiam também a própria Cosan, também a própria Raizen, né? Mas a que mais se beneficia eu acho que é a própria Rumo, que ela já está indo bem com uma dívida alta, imagina quando a dívida diminuir, né? Então Rumo é uma boa mesmo, né? Não estou recomendando compra, estou falando assim, eu gosto da Rumo. A Localiza, novamente, eles colocaram, não sou tão fã. E diminuiu um pouquinho aqui, né? Saiu a Porto e a Vibra. E comparando aqui as elétricas, só para a gente ver como a Energisa, a título de comparação com a Enel Energia, estão endividadas mesmo. Do outro lado aqui nós temos também a Lupar com uma certa dívida, um pouco menor, mas ainda assim uma dívida a se considerar. E a CPFL Energia numa situação mais tranquila. A diferença dessas empresas, das três endividadas aqui, é que a Lupar é uma empresa de transmissão de energia majoritariamente, então é mais previsível, mais tranquilo que a questão, né? As margens também são mais tranquilas, então as distribuidoras elas sofrem mais com endividamento, e a Energisa é que mais tem distribuição, então ela está um momento um pouquinho apertado, comprimido os lucros. A gente vê um PL aí um pouquinho bagunçadinho dela, né? A Neo Energia nem tanto, ó. E a CPFL também um pouquinho esticadinho aqui, mas a CPFL são outras questões aí. Então, olhando então o endividamento aqui da Energisa, está em 3. Isso aqui é a dívida ajustada pelo EBITDA, tá? EBITDA ajustado. Eu quis mostrar o ajustado, tá? Então, 3 está praticamente igual lá, mas está um pouco diferente. Então, 3 é a dívida da Energisa. A Neo Energia 3,15, um pouquinho mais, porém ela tem aqui a questão de uma exposição um pouco mais diversificada que a Energisa nesse momento, que ainda está crescendo, né? A Energisa está crescendo em outros setores agora. A Neo Energia ela já tem um pouquinho mais, né? A Energisa ela está agora expandindo um pouquinho, ela ainda é muito distribuição. Enquanto nós temos aqui a CPFL para título de comparação, dívida de 1,88, então está bem mais tranquilo. Então, nesse cenário, realmente, um exemplo aqui onde Energisa e Neo Energia podem aí dar uma disruptidinha, né, uma crescidinha. A Lupar também, assim como a própria Taesa, que eu não sei porque que eles diminuíram, tem um endividamento ali, e a Transmissão Paulista também. As empresas de transmissão elas costumam ter uma dívida um pouquinho mais pegada, mas é bem tranquilo para elas, né? Empresas de distribuição aqui sofrem mais, é exatamente nessa virada de chave elas tendem a ter um momento mais positivo. Só que assim, essas ações aqui, dá para levar, se eu quisesse comprar elas para a vida inteira, talvez, né? São ótimas empresas. Agora vamos falar uma mais arriscadinha, assim, para comprar e de repente ela explodir mesmo, que aí quanto maior o risco, geralmente tem maior explosão, né? Só que nem sempre é assim, tem algumas que o risco é muito grande. Então, seria da varejo? Se a varejo pode ser um risco muito grande, né? Não sei. De repente, setor imobiliário, construção,
Deixe nos comentários uma ação que você arriscaria que pode subir muito e tem um risco relativamente controlado. Não é recomendação, tá? Mas eu vou citar uma aqui só pra gente brincar. Simpar. Essa seria a minha escolha, não é as basiconas. Não vale falar Cosan, né? Essas empresas que a gente costuma falar mais vezes, tá? Deixe aí nos comentários pra eu saber qual é. Um abraço, até o próximo. Valeu!